chega um momento que não é necessário mais palavras. A vida fala por si mesma. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje festa de Santo Agostinho, este homem que deixa marca em toda a história. Afinal de contas, os seus ensinamentos repercutem até hoje. Aquilo que são as suas palavras geram um conhecimento profundo de Deus. Afinal, como ele mesmo disse, ele procurava fora o que estava dentro dele. E nós muitas vezes fazemos isso. Procuramos fora o que está dentro. Vamos pegar a palavra de Deus, que pode nos iluminar, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5, depois versículo de 8 a 10. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-nos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não nos chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. Vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. Assim nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos converterdes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Olha só, o que eles estão dizendo? Primeiro, que não foi só por palavra, mas foi pela ação do Espírito Santo. Depois, não precisava se falar muita coisa ali, porque a própria obra que eles faziam, aquilo que eles testemunhavam, já era suficiente para que as pessoas pudessem se converter. Porque eles viam o que tinha acontecido, eles percebiam o que estava mudando naquela comunidade. Isso é maravilhoso. Imagine você na sua paróquia aí e todos começassem a perceber que a paróquia está mudando, que as pessoas estão mudando, que o bairro está mudando, porque há uma vivência da palavra de Deus, há algo acontecendo. Imagine que se vissem a comunidade, percebessem esta mudança. Então, esta mudança em si só já é suficiente para testemunho. E aí, falando de Santo Agostinho, a vida que ele levava, os pensamentos que ele tinha, a forma como se portava e, de repente, uma mudança. Não era possível que esta pessoa que eles vinham falando com tal profundidade de Cristo era a mesma que antes questionava, que vivia à parte, que tinha uma vida sem virtude e que agora se tornava um grande bispo da igreja. O que está acontecendo? Só a vida já era necessário. Embora Santo Agostinho, podemos dizer com muita convicção, um homem de muitas palavras. Mas, principalmente por aqueles que vinham, já não era necessário palavras. A vida já era suficiente. Assim, nós podemos pregar com palavras, mas pregamos com a vida. Isso você vai ver muito claro em São Francisco de Assis, né? Ele usa essa expressão, né? Irmãos, pregamos com a vida, quando necessário, com palavras. E você vai ver na ordem todo este processo, principalmente no seu início, né? Onde eles viviam apenas mendigando e rezavam. Pronto, sem grandes palavras. Lógico que depois vão surgir grandes pregadores na ordem, como Santo Antônio, mas as palavras eram deixadas de segundo plano, porque a vida pregava por si mesmo. Madre Teresa de Calcutá pregou assim, porque a sua forma de agir, a sua forma de tocar as pessoas, justamente
falavam muito do Evangelho. Não foram os seus grandes discursos, embora você possa achar um discurso bonito dela, por exemplo, na ONU, da qual ela foi chamada a dar o seu discurso, mas ela ganha, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz com gestos. Pregou ao mundo inteiro com gestos. Surpreendeu o mundo com os seus gestos, com as suas atitudes. Por isso a gente vai encontrando, esses sinais. Não precisamos ir longe, por exemplo, pegamos Irmã Dulce, seu gesto de caridade, ou até mesmo, por exemplo, o Frei Damião, que viveu uma história muito bonita, porque ele tinha dificuldade para se expressar. Muita gente não entendia o seu sotaque italiano forte. Então ele falava, quase ninguém entendia nada que ele falava. E você via multidões. E não estou falando de tempos agora, onde, lógico, os meios de comunicação permitem você chegar a multidões. Ele chegava justamente a multidões sem todos os recursos atuais. E as pessoas tocavam, beijavam, pediam uma bênção, escutavam as falas dele, que só escutava porque não entendia quase nada, era difícil entender, como eu disse, mas era a vida. Passando em cidade, visitando as pessoas, abençoando, confessando as pessoas. Uma vida de alguém que deixava-se consumir nesse caminho, nesse trajeto. Então pense um pouquinho de como está sendo a sua vida. Ela está dizendo o quê? O que ela expressa? O que ela fala sem usar nenhuma palavra? O que as pessoas leriam da sua vida se você não pudesse falar uma só palavra do Evangelho? Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.